Boa noite. Rodoviários cruzaram os braços e usuários do transporte coletivo foram mais uma vez prejudicados com uma greve dos ônibus em Manaus. Motoristas e cobradores reivindicam reajuste salarial de 4% e, apesar da multa de R$200 mil por hora, a paralisação continua e já chega a quase 15 horas. As paradas de ônibus das zonas norte e leste ficaram assim, lotadas. Trabalhadores e estudantes que dependem do transporte público não conseguiram chegar ao destino na manhã desta terça-feira. Eu estou aqui desde as 6 horas da manhã, passa um ônibus ou outro e tudo lotado, entendeu? Tipo, hoje tinha trabalho, e aí como é que fica? Tem muita gente aqui usa carteirinha, né? Não tem aquele dinheiro para pagar. E aí fica assim a situação, olha, nos pontos de ônibus tudo lotado, não tem condições. Teve muita gente que foi pega de surpresa. Tá precisando ir para onde? Para a faculdade, não tô conseguindo pegar ônibus, não tá passando nada. Com a redução da frota, os poucos ônibus nas ruas trafegaram completamente lotados. Alguns optaram pelos micro-ônibus do transporte alternativo ou para os mototáxis. Outros, como esse passageiro, tiveram que se arriscar. Ele ficou na porta do veículo para não perder a viagem. Nos terminais, a situação não foi diferente. Além da superlotação, no Terminal 5, teve ônibus que não passou. Desde 5h30 da manhã só passou um ônibus do 650. Os outros todos estão passando, só o 650 que não está. De 5h30, 6 horas, a gente chega aqui e não passa o ônibus, não passa. A gente chega em casa, a gente trabalha fazer reclamação, tem patrão que a vez nem acredita. 4.000 rodoviários cruzaram os braços desde as 4 horas da manhã desta terça-feira. Apenas 30% da frota de Manaus, o equivalente a cerca de 400 ônibus, deixaram as garagens. Na Global Green, Zona Leste, na Eucatu e na Líder, na Zona Norte, a cena era de motoristas e cobradores parados em mais uma greve geral do transporte público de Manaus. Os rodoviários paralisaram 70% da frota aqui em Manaus. Eles reivindicam o dissídio coletivo da categoria e o pagamento do ticket alimentação e férias atrasadas. Estamos com 2 anos sem reajuste de salário, não dá para esperar mais, a inflação está consumindo tudo e está na hora das empresários tirarem vergonha na cara e nos concederem o nosso reajuste. A gente vai continuar parado até resolver. A categoria aponta ainda a péssima condição dos veículos das empresas de ônibus de Manaus. A Global é uma das mais precárias, ônibus sem condições de trabalho. A empresa Global está devendo os companheiros aí 1 mês, 2 meses de ticket atrasado. Não tem resposta para o trabalhador. Tem férias dos companheiros que é atrasada de 2 anos já férias atrasada e a empresa não senta com o trabalhador. Tem plano de saúde atrasado. Tem pagamento de batida da empresa sair, absurdo de R$15 mil. Atestado do médico que ele recusa, plano de saúde atrasado. Então tudo isso aí, o Sinetran vem brincando com os trabalhadores há décadas. E tem que resolver daí por tudo agora. Na manhã de hoje, a desembargadora Eleonora Saunier, do Tribunal Regional do Trabalho, decidiu multar o Sindicato dos Rodoviários em R$200 mil por hora de paralisação. Apesar disso, os trabalhadores afirmam que a greve vai seguir por tempo indeterminado. Os rodoviários exigem 4% de reajuste salarial. E eles pretendem continuar paralisados até o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, aceitar o acordo. Agora, em uma conta rápida aqui, 15 horas de paralisação com uma multa de R$200 mil por hora. Nesse momento, a dívida do Sindicato dos Rodoviários já beira os R$3 milhões. O problema é a anistia que é oferecida durante as negociações para o encerramento da greve, ou seja, o perdão da multa. Em uma reunião realizada agora à tarde, que terminou agora há pouco, inclusive com a participação do prefeito de Manaus, não teve nenhum acerto, não teve acordo. A greve deve continuar nesta quarta-feira, mas a promessa dos rodoviários é que 70% da frota deve ir às ruas e apenas 30% devem ficar retido nas garagens. E ainda falando sobre o transporte coletivo, a partir de amanhã, 5 linhas de ônibus deixam de rodar no centro de Manaus. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a medida vai proporcionar ao usuário um ganho de 15 a 20 minutos no tempo das viagens. Flávia Moura.
Ao total, 5 linhas vão deixar de atender o centro da cidade. São elas 111, 125, 407, 541 e também a linha 623, que faz a rota Petrópolis, Terminal 1 e centro da cidade. Há mudanças também em relação ao Interbikes, que não vai atender mais o Terminal 1. E quem vai dar mais detalhes sobre essas mudanças é o chefe de fiscalização da SMTU, Laerton César. Explica pra gente direitinho como funcionam todas essas mudanças. Bem, a SMTU ela tem estudado as melhorias para o transporte coletivo em Manaus, junto com o seu corpo técnico, e houve uma mudança de 6 linhas anteriormente e desta vez está havendo outra mudança com mais 6 linhas. A população pode ficar tranquila, os usuários do transporte coletivo podem ficar tranquilos que não sofrerão nenhum dano, nenhum transtorno com essas linhas. Pelo contrário, eles terão muitos benefícios. Por quê? Porque essas linhas que dão o retorno na Praça da Saudade, elas chegarão mais rápido aos seus terminais de bairro, ok? E aí, com essas mudanças, ela geralmente vai ter entre 20 a 15 minutos de ganho, acelerando o retorno dessas linhas para os seus bairros de origem. E ela não deixa também, essa mudança não deixa de atender o centro da cidade, porque o usuário que vem nessas linhas, ele desce no Terminal 1 e ele saberá que terá outras linhas que vai até o T0, que é o centro da cidade, também para levá-los até o seu destino de origem. Então, a população, a Prefeitura de Manaus, a SMTU, o órgão que fiscaliza, está ali sempre em prol, fazendo com que o usuário do transporte coletivo seja bem assistido da melhor maneira possível. Laerton César, muito obrigada pelas suas informações. Portanto, essas mudanças nessas linhas, elas valem a partir desta quinta-feira. Flávia Moura para o Band Cidade. Agora, uma notícia que vem preocupando as autoridades em saúde aqui em Manaus. O número de casos suspeitos de sarampo aumentaram 16% e chegam a 588 notificações. E o número de confirmações de casos registrou aumento de quase 4 vezes em apenas uma semana. O número de casos confirmados da doença em Manaus saltou de 30 para 115, quase 4 vezes mais em uma semana. O secretário de Saúde explica que esse aumento se deve à falta de material no laboratório da Fiocruz. A Fiocruz está com um número muito grande de casos para fazer a análise, mas não havia os insumos suficientes para comprovar ou não, ou descartar esses casos. Então, por isso que houve um aumento muito grande assim, de uma só vez nos casos confirmados. Então, a gente hoje já tem outro procedimento, o Ministério já emitiu uma outra nota que autoriza os nossos laboratórios aqui, do LACEN aqui de Manaus, para que possam fazer essa análise. A Secretaria divulgou o 12º boletim epidemiológico nesta terça-feira. No total, 588 casos continuam em investigação e outros 72 foram descartados. A faixa etária dos casos confirmados varia de 6 meses a 5 anos de idade, com quase metade dos números. E a maior parte está concentrada nas zonas Norte, Leste e Sul. A gente vai intensificar as ações na zona Norte e Leste, principalmente em escolas. Então a gente também continua fazendo toda a varredura, onde há casos suspeitos, a nossa equipe vai de casa em casa, vai de porta em porta atrás, onde aquela pessoa andou nos últimos dias, enfim. E principalmente intensificar agora nas escolas, que nessa faixa etária de alunos, tanto do ensino médio quanto do fundamental, para que tomem a vacina e que a gente possa imunizar a nossa população. Mas o que vem preocupando as autoridades é que mais de 39 mil crianças ainda não foram vacinadas. Por isso, ações de intensificação serão desenvolvidas para conter o avanço da doença. A gente vai fazer agora a vacinação nas escolas para as faixas etárias, desde a criança até o ensino médio, para que seja vacinado. Para isso, os pais precisam ficar atentos o dia de levar o cartão de vacina para a escola. E a gente vai conferir aluno por aluno se está vacinado ou não. Se não tiver vacinado, a gente vai vacinar na hora. Uma carreira
carreta tombou na manhã de hoje na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus, no bairro Aleixo, e causou lentidão no trânsito. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas. A cabine do veículo ficou totalmente destruída, mas ninguém ficou ferido. O veículo obstruiu uma faixa da Avenida Efigênio Salles, que precisou ser interditada para a retirada desse container. Nesse momento, a carga não obstrui mais a via, mas o perigo ainda existe para os pedestres. E Manaus amanheceu sob uma forte camada de neblina nesta terça-feira, o que atrapalhou motoristas e causou até o cancelamento de voos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Era possível ver a neblina em diversos pontos da capital amazonense. Às 7 horas da manhã, o céu ficou encoberto por uma grande camada esbranquiçada. Motoristas que trafegavam pelas avenidas de Manaus ficaram com a visibilidade comprometida. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes passou a operar abaixo dos mínimos desde as 5 horas da manhã. Isso acontece quando tem pouca visibilidade para pousos e decolagens. Segundo a Infraero, um voo que partiu de Belém não conseguiu pousar e precisou retornar para o aeroporto de partida. Um outro avião que veio de Porto Velho também não conseguiu pousar em Manaus às 6h35 da manhã. Por conta da má visibilidade, 2 voos já estão atrasados aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Outros 2 voos foram cancelados ainda pela manhã devido ao nevoeiro. Esse fenômeno, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, pode ocorrer em qualquer época do ano, embora seja mais frequente na região amazônica no período chuvoso por conta da alta umidade. E vamos então conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios do interior do estado e também para a capital Manaus, que tem 90% de possibilidade de chuva. Em Manaus, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima de 24 e a máxima de 30 graus. Em Itamaraty, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A mesma previsão para o município de Eirunepé, onde as temperaturas variam entre 23 e 33 graus. E em Tefé, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 31 graus. E durante a falta de combustível em Manaus, teve gente que aproveitou para tirar a bicicleta do armário. Só que aqui na capital amazonense, andar de bike pode ser perigoso. Uma pesquisa aponta que Manaus é a capital que menos investe em infraestrutura para bicicletas. Arrumado e com roupa social, Leonardo vai todos os dias ao trabalho assim, na bicicleta. Entre ida e volta do escritório, ele chega a pedalar 10 quilômetros por dia. A praticidade, primeiro, e pela economia. Aí já vê a questão da saúde e outros benefícios que você vai percebendo que vão agregando. O uso da bicicleta para a mobilidade urbana, conhecida como deslocamento ativo, é ideal por vários fatores. Reduz o congestionamento, beneficia a saúde e é mais barato, além de preservar o meio ambiente. O uso da bicicleta tem muitos benefícios, só que existe uma preocupação. A utilização do deslocamento ativo pode trazer risco de acidentes ou mortes, principalmente quando a cidade não tem infraestrutura adequada. Uma pesquisa do Laboratório de Mobilidade Sustentável e da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas sobre capitais brasileiras que mais investem por habitante em infraestrutura cicloviária conclui que Manaus é a pior para os ciclistas. O investimento por habitante em Manaus é de R$ 2,39, enquanto que Rio Branco, primeiro lugar no ranking, investe R$ 111,42. Quem anda de bicicleta em Manaus sente a falta de incentivo para o modal. Para o coordenador do Pedala Manaus, é preciso pensar políticas públicas e melhor infraestrutura. Uma campanha pesada de proteção e sensibilização ao uso da bicicleta, de proteção ao ciclista, E também ações que desestimulassem o uso do carro.
né, para que mais pessoas pudessem usar a bicicleta de uma forma mais adequada. Ainda de acordo com Paulo, na capital existem menos de 30 quilômetros de malha cicloviária. Os poucos quilômetros que nós temos de malha cicloviária, eles não têm conexão, né, elas não se conectam, né, então assim, perdem a funcionalidade. Então, deveria haver mais, né? A gente tem um grande número de ciclistas na cidade e essas vias seriam importantes para a segurança e proteção do ciclista. Leonardo, que utiliza a bike há 5 anos, sofreu um acidente no ano passado. Para ele, se existisse mais ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas em Manaus, a prática seria bem mais segura. Novos ciclistas vêm, outros ciclistas vêm, a cidade vai ficando mais amigável, os motoristas vão entendendo, com campanhas educacionais permanentes que é um modal viável, então acaba que os benefícios são mútuos. Manaus, independente de você ser ciclista ou não, vai agradecer. E falta apenas um dia. Nesta quarta-feira, o sinal analógico de TV vai ser desligado em Manaus, Iranduba e Careiro da Várzea. E Manaus está entre as capitais do Norte e Nordeste que atingiu a meta de digitalização. Quem tem mais informações é o repórter Orestes de Taif, com quem eu falo ao vivo. Boa noite, Orestes, que ainda não garantiu o kit, né, para conseguir o conversor digital. Ainda pode conseguir? Boa noite, Neto Cavalcante. Boa noite para você de casa, que nos dá sempre o prazer da audiência. Olha, Neto, o kit da TV digital ainda pode ser retirado pelos próximos 30 dias em qualquer um dos postos da Seja Digital espalhados pela capital do Amazonas e também nos municípios de Iranduba e Careiro da Várzea. Mas há uma preocupação porque faltam poucas horas para o sinal analógico ser desligado e pelo menos 5.000 famílias ainda não receberam, ainda não foram retirar os kits digitais. Esse kit é composto por uma antena, um conversor, conectores, cabos, e quem tem direito de receber esse kit gratuitamente pela Seja Digital são as famílias que participam de programas sociais do governo federal. Eu converso com a Maísa Porto, que é gerente regional da Seja Digital aqui no Amazonas, que vai falar exatamente disso, o que essas pessoas podem fazer. 5.000 famílias ainda não retiraram kits, essas famílias correm o risco de não mais assistir TV, né? É verdade. A gente ainda tem 5.000 famílias que podem ter o direito a retirar o seu kit gratuito e estarem preparadas para o sinal digital, mas que ainda não foram retirar. Então vai aqui o nosso alerta para as famílias que ainda não sabem se tem ou não direito. O telefone 147 continua funcionando e ele funciona 24 horas por dia, então pode ligar, ou se não pelo nosso site, que é o sejadigital.com.br, para saber, de repente, você também tem direito e ainda não sabe. Agora, mas a gente tem falado muito do desligamento do sinal analógico. A gente pode falar agora um pouco do sinal digital. Quais são as vantagens do sinal, de se ter o sinal digital? Olha, o sinal digital traz enormes vantagens e a maior delas, a mais nítida, né, é a qualidade de som e imagem de cinema de forma gratuita para todo mundo. Além de mobilidade, portabilidade, tem a questão das libras, da audiodescrição para os deficientes visuais agora conseguirem ouvir e ter acesso a todas as informações, assistirem os seus jornais, aos seus programas preferidos, agora com a qualidade muito superior. Maísa, muito obrigado e parabéns pelo trabalho feito aqui no Amazonas. É isso, Neto. A TV digital, então, a partir de amanhã só funciona a TV digital aqui em Manaus, Iranduba e Careiro da Várzea. O sinal da Band Amazonas, você aí de casa que quer continuar assistindo o sinal da Band Amazonas, vai poder acompanhar a programação no 13.1. O sinal analógico, a partir de amanhã, vai ser desligado. Neto. Muito obrigado, Orestes, pelas informações. Boa noite para você. Estamos na semana de combate ao glaucoma, uma doença silenciosa que afeta os olhos e pode levar à cegueira. O glaucoma raramente apresenta sintomas. Os sinais da doença surgem nos casos agudos, trazendo fortes dores de cabeça e nos olhos, fotofobia e enjoo. E por ser uma doença silenciosa, poucos sabem que tem. O problema é que, se o glaucoma não for detectado precocemente, pode causar cegueira. Eu espero que eu não tenha, né? Porque geralmente o pessoal fala que quem tem isso é quem tem problema de saúde, como diabetes, quando a pressão é muito alta. Porque pode cegar, né? Ao contrário do que muitos pensam, o glaucoma também atinge jovens e crianças. Eu tenho uma neta que atualmente ela está apresentando esses sintomas. Aí eu estou vendo que não é só a idade adulta, né?
né? Também crianças e adolescentes vêm aparecendo. Aí a gente já tem que correr para fazer esses exames, para ficar em dias com a visão. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia estima que no Brasil mais de 3,5 milhões de pessoas são portadoras do glaucoma primário de ângulo aberto, o tipo mais comum da doença. No Amazonas, estima-se que cerca de 100 mil pessoas convivam com essa doença sem saber. O diagnóstico é feito através de exames de rotina, justamente porque a doença não se manifesta e pode ser confundida com pressão ocular. É importante medir a pressão porque é o único sobre o qual a gente pode agir adequadamente. Então, controlando a pressão ocular, você vai ter uma sobrevida maior do nervo da visão. Então, o glaucoma, na verdade, é uma doença do nervo óptico, que é o nervo que conecta o olho com o cérebro. O glaucoma não tem cura, mas possui diversas formas de tratamento. Vai desde o uso de comprimidos e colírios até, em último caso, cirurgia. Então, essa doença é uma doença, na maioria das vezes, eu diria até quase que na totalidade dos casos, absolutamente silenciosa. O olho não fica vermelho, não dói, não afeta a visão. Quando começa a afetar a visão, você já tem quadros muito avançados da doença. E como tudo na vida, o bom mesmo é se prevenir para garantir a boa saúde dos olhos. E agora o esporte. Pela quarta vez, o time de futsal masculino da Associação dos Surdos de Manaus vai representar o Amazonas na Copa Brasil de Futsal de Surdos, que acontece em Minas Gerais. Os jogos vão ser realizados em outubro, mas a preparação já está intensa. A jogada em quadra é toda pensada para fazer bonito em Minas Gerais. Esse grupo vai ao Sudeste para disputar a Copa Brasil de Futsal de Surdos, que acontece em outubro. E por aqui os meninos estão em uma expectativa só. Alexandre, então, nem se fale. E aí a gente treinou muito, a gente participou muito, se empenhou bastante. A gente uniu os amigos mesmo em prol de um objetivo, que é representar o Amazonas, que é trazer a taça de fato para cá. E o Amazonas tem toda a condição, né? Sim, a gente tem se esforçado nesse objetivo todos os dias. No domingo também a gente tem se empenhado bastante, né? A gente captou todas as estratégias do jogo e eu acredito que a gente vai ganhar essa taça sim. Eu tô torcendo. E a ideia é fazer bonito mesmo. Os treinos são intensos. A comunicação entre eles em quadra é entendida através da linguagem brasileira de sinais. Mas isso não impede os jogadores de armarem as jogadas para colocar a bola na rede. Quando eu entrei nesse projeto foi um pouco complicado, por conta que alguns deles não estavam mais com aquela motivação, por conta que ficaram 2 anos sem participar da Copa, né? São bastante dedicados, entendeu? Eles têm vontade de chegar na competição e ser campeão. Segundo o presidente da associação, o time de futsal de Manaus participa da Copa Brasil de Surdos desde 2013 e já foi campeão uma vez em 2015. Então a Copa dos Surdos, ela na Uberlândia agora que nós vamos participar do campeonato, o que acontece? Nós aqui estamos treinando muito, nos esforçando bastante, domingo a domingo vindo para cá, e aí temos os nossos trabalhos fora, nós temos as nossas ocupações, mas estamos aqui nos empenhando para fazer esse trabalho. Os atletas terminaram o treino agora há pouco e nesse momento eles estão fazendo só alguns ajustes para fazer bonito na quadra lá em Minas Gerais. A ideia, é claro, é trazer o troféu para cá, para o Amazonas e provar que esses meninos aqui podem ir muito além. E se o jogo dependesse de torcida, a dona Gessineide não ia fazer feio não. Ela acompanha de perto todo o treinamento do filho Thiago. A expectativa é muito, eu fico muito nervosa, torço muito por ele, já sou daquela mãe que sempre está junto, marcando presença, eu gosto muito de assistir eles jogarem, é uma felicidade total pra gente. É só alegria, é uma satisfação, porque ele gosta muito de jogar bola e eu sei que ele está muito feliz e eu apoio. Esporte e alegria tem tudo a ver. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de matérias com vídeos, fotos e a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478.
Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.